através da sua igreja, através do seu Espírito. O Senhor está trabalhando de maneira extraordinária. Então alegre-se, anime-se, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que coisa boa é estarmos na presença do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido. Glória a Deus. Irmão, já tem costume de ler, ouvir. E nós gostaríamos de compartilhar os pensamentos da palavra de Deus, do coração de Deus para o coração da igreja. E eu gostaria, hoje é o nosso culto de avivamento, quinta-feira de avivamento, e nós gostaríamos de compartilhar esse texto que é muito usado nesses cultos, e a gente quer compartilhar mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto diz amém? Amém. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Estou na versão da King James. Amém? E me fez passar ao redor dele, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Amém? Por sua cabeça. Pai, te damos graças pela leitura da tua palavra. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra encontre em nossos corações terra fértil para produzir e surtir os efeitos necessários para a qual a tua palavra foi enviada. Conforta-nos, consola-nos, alimenta-nos, confronta-nos até, mas não permita que saímos daqui, ó Pai, indiferentes à tua palavra. Pai, fala conosco hoje, sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Desocupe as tuas mãos e dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus esta noite. É uma pergunta que Deus está fazendo ao profeta Ezequiel. Deus o toma, o leva em espírito, coloca-o num cenário caótico de ossos secos, mortos, e ele faz uma pergunta: poderão, porventura, viver esses ossos? E eu acho incrível a resposta do profeta. Senhor Deus, tu sabes. Aleluia. Ele não quis se comprometer, mas ele então jogou para Deus a resposta que todos nós gostaríamos de ouvir. Pode aquilo que está morto tornar a viver? Bom, nós temos clássicos exemplos de que alguém que morreu tornou a vida. Mas morto 4 dias, morto há 1 dia, 3 dias. Mas este cenário, Ezequiel apresenta como um cenário de ossos ressequidos, muito secos. Estavam muito secos. Então, do vale à vida. Aleluia. Então Deus o leva lá e traz ele para um vale que estava cheio de morte, de ossos secos, para mostrar a Ezequiel que o nosso Deus, ele tem controle e está no domínio de todas as coisas. Aleluia! Desde Platão até os nossos dias, a pergunta sobre o que é a vida. O que é a vida? Aleluia! Esta pergunta sempre inquietou os pensadores. Será que a vida é apenas a respiração biológica? Aleluia! E depois dela acabar, acabou-se tudo, não tem mais nada? Apenas isto? Aleluia! Ou algo mais profundo? Um sopro de sentido? Ezequiel 37, nós vimos os ossos, não apenas mortos, mas estavam sequíssimos, ressequidos. Isto é, sem esperança, sem memória e sem propósito. Não havia absolutamente nada de interessante naquele vale. Havia morte, havia poeira, ossos se fragmentando, sem nenhuma estrutura e para nenhum propósito mais. Aleluia! Um símbolo de uma geração que perdeu o contato com Deus, com a verdade e consigo mesmo. É isso que Deus está dizendo. Obviamente, todos sabem que Deus vai dizer que este vale é toda a casa de Israel. O Senhor está falando que é uma nação, é uma geração que está nessas condições
forma sem nenhuma graça, sem nenhuma esperança. Aleluia. A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, já dizia Sócrates. Mas uma vida sem esperança é ainda pior, é uma morte abundante. Viver sem esperança neste mundo é como estar num vale de ossos secos, onde nada tem graça, onde nada traz alegria, onde nada traz esperança. É alguém que está vivendo morto. Era assim que Israel estava. Eles vão dizer: a nossa esperança se acabou, a nossa esperança pereceu. Era isso que Deus estava dizendo para Ezequiel que aquele povo estava vivendo. Era um raio-x, era um retrato do caos de uma nação ou um indivíduo que resolve se afastar de Deus e viver a sua própria vida sem esperança. Era isso que eles estavam sendo. Estavam vivendo uma morte ambulante. Estavam vivos, mas mortos. A esperança é algo que nos mantém de pé. Mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, você precisa crer, esperar que este Deus é capaz de mudar situações, circunstâncias. Num piscar de olhos, o Senhor pode mudar a tua situação. Agora você precisa de esperança. Aleluia. Eles eram esses mortos ambulantes. O vale de ossos secos é o diagnóstico de uma vida espiritual da época. Uma vida distanciada de Deus. O profeta é levado em espírito ao meio de um vale de ossos secos. O espírito não o leva a um palácio, mas a um lugar de desespero. Porque é aonde Deus chega, é aonde Deus envia providência, é aonde Deus envia uma palavra de esperança, é aonde Deus está dizendo: não acabou coisa nenhuma, eu ainda estou no domínio, eu ainda controlo, eu ainda faço, eu ainda realizo. Se você está vivendo nesse lugar de desespero, de desesperança, saiba de uma coisa: a palavra do Senhor vai chegar lá, a palavra do Senhor vai chegar até aí. Aleluia, aleluia. Então nós vivemos uma geração de igreja sem vida espiritual, apenas rituais. Era isso que Israel estava vivendo. Religiosidade, ritualística. Parece um retrato dos nossos dias. Os templos enchem, estão lotados. Fatidicamente já virou uma frase de efeito. Os templos estão cheios de pessoas vazias. Mas em uma realidade, Israel era uma nação, mas estava vazia, destruída. Aleluia. Igrejas sem vida. Você chega nas igrejas, pessoas, você olha para a cara dos crentes, irmão, que a gente diz que é o povo mais feliz da terra, que é um povo alegre, que é um povo vitorioso. Você olha para a cara dos crentes, cara de viúvas, semblante caído, sem vida, sem esperança, sem graça. Dá glória a Deus, irmão. Não, fica de boca fechada até que o Espírito chegue e traga vida sobre a sua e a minha vida. Aleluia. Famílias destruídas, sem esperança. Há um verdadeiro caos na sociedade, nas famílias. Juventude buscando sentido em entretenimento vazio. As pessoas estão cada vez mais buscando se alegrar. E essa forçação de barra de que você tem que ser feliz, de que você tem que ser alegre, não sei o que, está levando as pessoas a um vício. Seja comum. Não, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre. Aí a cachaça já não dá mais, eu vou para um negócio mais pesado. Aí a droga já não dá mais. Estão caminhando cada vez mais para a destruição. Aleluia! Aleluia! Filosoficamente, vivemos um niilismo generalizado. Significa que nada tem valor. As pessoas estão desprezando a espiritualidade, as coisas sagradas. As pessoas estão desprezando a palavra de Deus. As pessoas estão desprezando o local de ambiente de culto. As pessoas estão deixando de vir à igreja para ir ao circo. E o que? Por que está acontecendo tanto desastre? Por que tanta desgraça? Por quê? Aleluia. Nietzsche, um filósofo alemão, ele tem uma frase muito célebre no mundo em um dos seus livros, que ele vai
diagnosticar a morte de Deus. Ele vai dizer: Deus está morto. Porque ele vai olhar para uma sociedade nihilista, onde nada tem valor, onde as pessoas se desapegaram da moral, da ética, dos costumes bons e de tudo, estão vivendo uma vida onde nada tem significado ou valor, não tanto faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Deus está morto, e obviamente Deus não está, não foi Deus que morreu. As pessoas estão matando Deus em si mesmas. Pastor, eu posso matar Deus em mim? Pode. Paulo vai dizer: não extingueis o Espírito Santo de Deus. Você pode extinguir, tirar, afastar, matar de você. É este cenário, neste cenário, que Nietzsche está dizendo: Deus está morto. Mas não é porque Deus morreu, ele está vivo, está no trono, é soberano, ele reina. As pessoas estão matando Deus em si. Quando se afastam dele, quando viram as costas para ele, quando estão se afastando do sagrado, da espiritualidade cristã. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que ficou no lugar? Se você mata Deus em você, se você despreza a espiritualidade, as coisas de Deus, o que ficou no lugar? O que resta em você? Eu vou dizer o que resta em nós quando nós nos distanciamos das coisas divinas. Resta apenas um vazio aos seus. Ambulante, que bebe, come, anda, dorme, mas não tem esperança, não tem vida. Porque estão se distanciando de Deus, estão desvalorizando as coisas divinas. E esse era o estado precário que Israel estava vivendo: se distanciar de Deus, apartar de Deus, estão no exílio, estão vivendo uma vida miseravelmente sem esperança. Aleluia. Mas a voz de Deus ecoa em meio à morte. A palavra profética, Deus vai dizer: profetiza sobre esses ossos e lhe dirás. O que eu vou dizer, ossos? Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Veja que essa palavra é poderosa. Aleluia. Ossos não têm tímpanos, não têm ouvidos. Como o osso vai ouvir alguma coisa? Deus pergunta: eles podem viver? Se outros sabem. Eu digo: então, fala, profetiza, diz ossos secos. Então, estes ossos não têm que ouvir. Aleluia. Aleluia. Eu acho que quando Deus chama Jeremias, diz assim: olha, Jeremias, tu vai lá, tu vai abrir a boca, tu vai pregar, tu vai falar a minha palavra, tudo aquilo que eu colocar na tua boca, tu vai dizer. Mas eu vou te dizer um negócio: eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Deus está logo dizendo. Eles não vão te aplaudir, eles não vão dar like, eles não vão compartilhar. Essa é a expressão que a gente usa. Você vai pregar, mas a sua pregação, meu filho, você não vai se emocionar. Eles não vão te ouvir. Só que tem um porém: você precisa falar. Eles precisam ouvir, mesmo nesse estado. Deus está dizendo ao profeta, está dizendo a ele: aleluia, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você precisa profetizar sobre sua vida. Mas não é profecias de fantasia, não, é a palavra do Senhor. É tomar ela, é viver ela, é se alimentar dela, é se envolver com ela. Aqui está o poder da palavra, mas não é a palavra do homem, é o poder da palavra de Deus. Ela não apenas informa, ela transforma. A palavra de Deus não é informativa, simplesmente informativa, ela é transformadora. Diga comigo: a palavra não apenas informa, ela transforma. Meu amigo, se você se envolver com esta palavra e não for transformado, você não está se envolvendo com a palavra de Deus. E as pessoas não querem mais se envolver com a palavra de Deus, querem se envolver com a palavra do profeta. Eu estou vendo os papéis sendo carimbados. Meu Deus, que cartório é esse? Aleluia. Eu estou vendo uma aliança na tua mão, moça. A moça está com 35 anos, já deu 4 tiros na macaca. Uma palavra dessa ela se anima.
Ai, irmão, Deus será minha mão. Não é batizado, vai falar até língua estranha nessa hora. E as pessoas estão vivendo em ilusão. Isso não transforma, isso não gera vida. O que vai gerar vida é a palavra de Deus, porque ela transforma. Ela é como logos em João 1:1. A palavra que cria e recria. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Aleluia! Ele era a luz da vida. E tudo o que existe foi feito por Ele. Olha aí que coisa maravilhosa. Isso é a palavra que cria, que transforma, que revela. Esta é a palavra que dá vida. Aí você está se envolvendo com o quê? Uma Chica Mascarenha, com um Anel Matoso. Meu amor, meu querido, meu irmão, acorda! As pessoas estão perecendo. Zumbis espirituais. Meu irmão, as pessoas estão na igreja e estão como defuntos. Não tem vida. Vem para a igreja para cumprir um rito, uma religiosidade, mas a vida lá fora é um verdadeiro desastre. Avivamento começa com a restauração da palavra. Aleluia! As pessoas estão clamando por avivamento, querendo avivamento, querendo corinho de fogo, não sei o que, o anjo, não sei o que, o anjo da peleja, e esse anjo já tem cansado e ninguém se aviva. Aleluia! Aleluia! Quer avivamento na tua vida, restaura a palavra na tua vida, restaura a palavra na tua casa, clama pela palavra na tua casa, porque a palavra não é informativa, ela é vida. O Senhor vai dizer: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Avivamento começa com a restauração da palavra. Era isso que Israel tinha rejeitado. Tinha rejeitado e virado as costas por novidades. Aleluia. As pessoas cantam: eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho fome. De quê? De quê? Sede desse movimento fajuto, neopentecostal, que tem destruído as pessoas. Davi diz isso. A minha alma tem sede. Aleluia. Sede de ti, ó Deus. É sede dele, é desejo dele. É ir buscar ele, é de se envolver com ele, é de estar com ele. Aleluia. Aleluia. A pregação não deve apenas motivar. A gente vive uma geração que gosta de ouvir uma pregação motivacional. Você é lindo, você é uma princesa, você é um príncipe, né? Mas nem príncipe. Não tem princesa por aí. Aí todo mundo quer. Aleluia. Aleluia. A pregação deve, sobretudo, ressuscitar. Gerar vida. Aleluia. Trazer luz para quem está nas trevas. Aleluia. Quando Deus fala, até ossos secos ouvem. Quando Deus fala, até os mortos ouvem. Quem não lembra de lá? Lázaro estava morto há quantos dias? Quantos dias? 4 dias. Mortinho da Silva, assinado. Mortinho da Silva. E o Senhor Jesus lá na porta disse para ele: Lázaro, vem para fora. Ouviu ou não ouviu? Se Lázaro que estava morto ouviu, não, você que ainda está fraquejando, deve ouvir. Tem que ouvir. Ouça, é aquilo que a Bíblia vai dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja é o Espírito. Não é o profeta, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o sacerdote. É o Espírito, diz a igreja. Aleluia. 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 Um filósofo disse que a fé começa quando a razão termina. Ele está desdenhando da fé. Aleluia. Mas aqui nós vimos que a fé começa quando a palavra entra no vale da razão morta. Aí, calamandará sereneias. Aleluia. Isso é maravilhoso. Quando a palavra entra,
Não tem questão de razão, não tem questão de lógica, não tem questão. A palavra chega, ela quebra, ela alinha, ela levanta, ela gera. Que a palavra de Deus cria, irmão. Disse Deus, haja e agiu. Disse Deus, haja e as coisas aconteceram. Aleluia. Então você está perdendo tempo, irmão. Perdendo tempo com subterfúgios, com coisas que não geram, com coisas que não criam. Nós queremos coisas boas de Deus, mas não procuramos as de Deus. Não procuramos nos envolver com a espiritualidade, com as coisas de Deus, com as coisas divinas. Aleluia. O movimento espiritual é o Espírito que sopra. É o Espírito. Ossos se juntam, tendões se ligam, aparecem, mas ainda não há vida. É necessário o sopro. Em hebraico, ruach, o Espírito. O sopro do Espírito que vem dos quatro ventos. O Espírito assopra sobre estes mortos. Aleluia. Aí a gente quer viver uma espiritualidade sem envolver-se com o Espírito de Deus. Só carnalidade. Uma espiritualidade. Gente que pula, gente que roda, gente que cai. Esses cai, esse movimento de luta, sopra, cai, joga paletó, o povo cai. E eu sou curioso, eu sempre pergunto, o que tu sentiu? Nada, pastor. E o que tu está sentindo? Nada, pastor, toda merda, para que isso? Eu tinha uma irmã lá na igreja, depois fui pastor em Itapipoca, tinha uma irmã na igreja, e todo pregador que ia, ela caiu. E nunca se converteu. Nunca se converteu. Nunca mudou. Já tinha um jeitinho de cair. O Espírito não derruba, o Espírito levanta. A palavra gera vida. Aleluia. O Espírito é quem vivifica. O avivamento não é movimento humano, é intervenção divina. Aleluia. É intervenção divina. Esses avivamentos fajutos, em que o pregador é quem batiza, fala em língua, diz glória, 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 o próprio canto se me dá glória, glória, foi batizado, foi não, irmão. Foi não. Avivamento, batismo com o Espírito Santo gera mudança na espiritualidade do indivíduo. Aleluia. Aleluia. Podemos organizar cultos, estratégias e conferências, mas só o Espírito gera vida. Alguém diz, pastor, por que ninguém vê mais batismo genuíno? Por que não vê mais cura? Porque as pessoas não querem se envolver com o agente vivificador, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Temos conferências. Nunca vivemos uma geração de tantas conferências. É conferência disso, conferência daquilo, conferência pau, é conferência baile, conferência não sei o quê. E as pessoas não mudam. Porque as pessoas não estão precisando de conferências. As pessoas não estão precisando de congressos e isso e daquilo. As pessoas estão precisando voltar-se para Deus. Para a palavra, para a simplicidade do Evangelho. Para a renúncia. Aleluia! 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 O avivamento, filosoficamente, é o reencontro com o sopro original, o mesmo que deu vida a Adão. O mesmo que deu vida a Adão. Deus fez lá um protótipo humano, estava lá, vou usar o termo boneco, ainda bem que não era revólver. Era revólver até Deus chegar. Quando Deus chega, esse negócio de revólver acaba. E a Bíblia diz que o Senhor soprou em Adão, em suas narinas, fôlego de vida. E Adão passou a ser alma vivente. Sabe por que nós estamos precisando do sopro de Deus novamente?
do avivamento que gere vida, que traga sobre nós esta vida gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor, e é isso que o Jesus veio fazer. Aleluia! Uma nova nação, um exército vivo, o resultado de um verdadeiro e genuíno avivamento, irmão. Aleluia! Aleluia! O que era um vale de mortos e ossos secos se tornou um exército. Ei, o indivíduo está na igreja e ele acha que está fazendo um favor a Deus e a um pastor que está aqui, por estar na igreja. Tem gente assim, não, eu sou importante na igreja, se eu não for, nada acontece. Meu filho, deixa de bobagem. Um dia disseram para Jesus, olha, não sei o que, nós somos filhos de Abraão. Olha, até das pedras Deus suscita filhos de Abraão. Vocês são filhos do cão mesmo, filhos de diabo. Não querem fazer a vontade de Deus. Você está pensando que Deus não gera? Diga comigo, Deus ainda gera. Se você não quiser se envolver com as coisas de Deus, com a vida espiritual, com obediência à palavra, você está pensando o quê? Que você vai ver. Não, meu irmão, Deus pega um bêbado, uma mulher da vida que está passando por aí, salva, lava, dá uma chuveirada da misericórdia, limpa ele e coloca no teu lugar para vir louvar, para vir pregar, para vir adorar, para dar glória a ele. Você está pensando que Deus fica sem glória? Deus não fica sem glória. Eu não vou. Não vai. Você está pensando que Deus fica sem glória? Você está pensando que a obra deixa de ser feita? Ai, você está enganado, filho. Se eu botar a boneca aqui, você pensa que Deus não pega outro para aquele lugar, você fala. É o que Deus vai dizer a um dos anjos da igreja. Se não quer arrepender-se, eu removerei de ti o teu candelabro. Ai, chorei. É um privilégio seu. Você não está fazendo favor à igreja, você não está fazendo favor a Deus aqui, você não está fazendo favor para o povo aqui. Você está tendo a misericórdia da sua alma em vir adorar, em vir se relacionar com Deus e com o teu próximo. É isso que está acontecendo na tua vida. Deus está gerando vida em você nesse ambiente. Em um mundo que está uma verdadeira bagaceira. Nada presta, você olha as redes sociais, a imoralidade, a sensualidade, a lascívia, é tudo que não presta, está lá. E aí passa o dedo. Cansa o dedo, irmão, já está perdendo a digital no dedo, tanto. Aleluia. Eu sou de uma geração em que as páginas da Bíblia eram amareladas, e tantos crentes passaram o dedo folheando ela. Aleluia. A minha ainda se espremer, dá 1 quilo de gordura ainda, se espremer a minha Bíblia. É uma geração que quer vitória só da boca dos falsos profetas. Tem vitória para você, tem vitória. Não, não é assim não. Não se trata de nós, se trata dele. É ele. Não se trata de mim aqui no altar, se trata dele. Não se trata de você sentado aí, se trata dele. Aleluia! Aleluia! Avivamento não é sentimentalismo, é ressurreição espiritual e cultural. Cultural, sim, também é cultural. Porque uma igreja avivada, ressurreta espiritualmente, ela muda a cultura do ambiente em que ela está inserida. Muda! Se não está mudando é porque ainda não tem vida. Aleluia. Avivamento não é sentimentalismo. Aleluia. Avivamento é ressurreição espiritual e cultural. O que significa que avivamento, palavra, educa, transforma, muda. Onde a igreja chega, que é uma igreja viva, o local onde ela está inserida muda. O mal não prevalece, a realidade muda, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode ser um museu de tradições, irmão. Eu achei interessante, está até nas redes sociais, uma italiana casada com um brasileiro, e chegou aqui no Brasil e ficou maravilhada. Ainda. Isso é um bom sinal, que ainda tem alguma coisa. Ainda tem um azeitinho no fundo da botija.
Ela disse: na Itália, Jesus é diferente aqui. Porque na Itália, Jesus é cultural, está nos vitrais das grandes catedrais, está na cruz, está na história. Mas aqui no Brasil, Jesus é vivo. A gente vai à igreja, o povo celebra, a gente sente a presença. A vida, Jesus aqui é vivo. Olha aí, que coisa maravilhosa. É um sinal de esperança. Porque na Europa, como estavam aqui os israelitas, no capítulo 37. A Europa virou as costas para Jesus. Estão mortos. São um vale de ossos secos. Estão sendo destruídos. Aí ela veio para o Brasil e ainda sentiu, graças a Deus, a esperança. Jesus ainda está vivo no Brasil. Aleluia, aleluia. A igreja, irmão, é um exército vivo. A alma da sociedade moderna precisa ser descerrada da incredulidade e ressuscitada pelo Espírito de Deus. Aleluia. A igreja precisa buscar novamente o respeito e o temor que a sociedade tinha antigamente. Aleluia. Eu parto para a conclusão da nossa reflexão nesta noite. Aleluia. Avivamento só vai acontecer quando nós deixarmos de gritar, de correr, de pular e sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus na sua essência. E nos envolvermos. Aí não vai precisar esforço. Às vezes me convidam para pregar, pastor, vem pregar aqui no culto de avivamento. Que tipo de avivamento é aquele? Que o pregador tem que se acabar. Não, eu fico cansado. Eu não tenho disposição para esse tipo de avivamento. Eu gosto do avivamento, o pregador está aqui, ó. Aí uma irmãzinha, aí o irmão fica se enchendo. Outro irmão vai se enchendo. Aí o irmãozinho começa a se encher aqui. E de repente, irmão, um terremoto invade o lugar. E a igreja é envolvida numa aula espiritual poderosa. Que ninguém sabe se de fato a terra subiu ou se o céu desceu. E o pregador está só aqui, ó. Porque não é ele. Avivamento gerado por homens, por pregadores, meu irmão, é cansativo. Aí depois termina, a gente está lá arrasado. Aí dá chega uma vez e fala: pastor, Deus não falou nada comigo, não. Olha, Deus não falou nada para mim, não, pastor. Meu irmão, com todo que Deus falou, que não ouviu, coisa ruim. Não é esse tipo de avivamento que a igreja precisa. A igreja precisa voltar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. O existencialismo nos ensinou que o homem busca o significado do mundo sem garantias. Mas Ezequiel, no capítulo 37, nos mostra que quando o Espírito de Deus sopra, até o desespero se torna útero de esperança. Diga para o irmão do seu lado: não acabou. Ainda há um útero de esperança na tua vida sendo gerado, preparado para que você renasça das cinzas, do pó e torne a ter vida novamente. Aleluia. Aleluia. Esse dia eu estava assim, Senhor, é muita luta. O diabo começa logo assim, mostrando o que é luta. Ai, meu Deus, vontade de correr. Aí o Senhor diz assim: você deixa, vai orar. Ele é palavra. Quando se fazia música sacra, que hoje faz gospel, e a pior desgraça que aconteceu na imunologia brasileira cristã foi esse gospel, esse worship, essa coisa toda. Me perdoe aí quem gosta. Mas no tempo que se fazia música sacra, o poeta Armando Filho escreveu: e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E o quê? E continuar a jornada e ver o passado ficou para trás. Por quê? Pois
Cristo na cruz. Tudo! É isso! É isso! É palavra, é Bíblia! Na oração, na leitura, no louvor. Deixamos de pôr Bíblia no nosso louvor. Você vai ouvir esse dia de hoje, você não sabe se o camarada está falando de Jesus, está falando da namorada, do namorado, ninguém sabe se está mandando um recado oculto. Às vezes o camarada é carnal, vai cantar o hino olhando para a moça do conjunto. Eu não sei o que, bati de frente com você. Eu sou desse tempo aí, eu bati de frente com você. Esse é antigo. Meu coração falou que aconteceu. Olha aí, meu Deus do céu, não parece que já tem essas coisas. Ninguém sabe. O camarada está mandando recado para a pessoa lá na igreja. Assim, não fala de Jesus, não fala de Deus, não tem nada. E quer ver avivamento? Como é que a gente vai ter avivamento com esse tipo de teologia no nosso seio? Como é que a gente vai ter avivamento se a gente desprezou tudo que Jesus manda falar? Se a gente trocou doutrina por semana profética, por janeiro profético, por não sei o que profético, por não sei o que profético, eu não tenho nada contra mas nós estamos trocando a Bíblia para lá por isso. E aí quer avivamento, quer vida, não vai ter. Não vai ter. Aleluia, como é que vai ter? Eu sou o Senhor, eu disse e o farei. Alá, eu chorei, me calar. Isso, você segura isso. Verso 14. Verso 14, ele está dizendo aqui: eu sou o Senhor. Eu disse e eu farei. Fica de pé, por favor. Você está no bar? Sua fé secou. Aleluia. A esperança no vale. Aleluia. Sua mente está sufocada pela dúvida, pela angústia existencial. Ouça a palavra, clame pelo Espírito, Deus ainda ressuscita mortos. Senhor, ainda há esperança para você, querido. Ainda há esperança. Ouça a palavra, clame pelo Espírito, e você vai ver o que vai acontecer no teu vale.